Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Oi, gente. Hoje a gente vai entrevistar o Victor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Daiane. Obrigado. Então, ele é o dono e sócio, junto com o Leandro, certo? Exatamente. Da Menvita. É uma empresa de capacitação de professores. Exatamente. Uma empresa de uso de PNL na transformação da educação. Isso. Você poderia falar um pouco sobre sua formação? Posso sim, Daiane. Eu sou estudante de Física do Instituto Federal de São Paulo. Também faço ao mesmo tempo Engenharia de Produção. E também estudo bastante coisas em relação a PNL. Faz 5 anos que eu tenho formação em PNL. Eu comecei a estudar por conta própria em 2011 e em 2014 eu tive a oportunidade de fazer o primeiro treinamento de formação, o primeiro curso de formação em PNL. E a partir daí são 2 anos já com uma metodologia mais direcionada. Quais são as suas características que você achou fundamental para abrir sua empresa? Inicialmente, o que serviu de motivo real para abrir a empresa, para abrir a Menvita, foi eu fui começar a lecionar, os professores da universidade falaram assim, da Federal, não começa ainda não, está muito cedo, está muito no começo, é muito difícil dar aula. E você fez com o objetivo de ser professor mesmo? Exatamente, já estava dando aula, aí eu comecei a lecionar, logo que eu comecei eu vi que estava muito fácil pelo que eles falavam, e eu conversando com eles falaram, não é possível, não é tão simples assim dar aula, e o aproveitamento dos alunos também era muito bom. Coisa que eles não tinham com outros professores, segundo as mães e os pais dos alunos. A partir dali, eu fiz um outro curso que trabalha com a parte financeira e tudo mais, e tive a ideia de abrir a Menvita para passar essa metodologia, para passar a PNL para o maior número de professores possíveis e assim a gente ter uma uniformidade e uma melhora na qualidade da educação no Brasil como um todo. Então a missão da Menvita é essa. Transformar a sociedade através da educação. Então, sua característica seria você é muito bom conversar com as pessoas? A minha característica pessoal assim é prazer em estudar. Eu gosto muito de estudar. Eu estudo tudo. Então, a facilidade que eu tenho de estudar e reter o conhecimento e conseguir transformar ele em uma coisa palpável para qualquer pessoa ter acesso àquele conhecimento que eu tive, acho que foi o principal para abrir a empresa, para a gente ter esse motivo. Como vocês escolheram o ramo? Nós escolhemos o ramo da seguinte maneira, Dani, a gente já tinha a capacitação em programação neurolinguística. A partir daí você já tem hoje algumas áreas que tem bastante, por exemplo, a área de vendas tem muitos cursos com PNL. O que não tinha é na área de educação, que é a área que eu trabalho. E, além de tudo, acredito que seja a área mais carente hoje, em relação a treinamentos e tudo mais. Treinamento para professor de qualquer natureza é muito raro você ter. Então, assim, vocês identificaram essa oportunidade de trabalho, foi pela necessidade que você não estava vendo? Um dos cursos que eu participei, que não eram ligados à PNL, o treinador disse o seguinte, para você ter uma empresa que funcione, você tem que fazer o que você ama para o maior número de pessoas que você conseguir e resolver o problema do maior número de pessoas possível. Então tem que ser um problema que as pessoas paguem para resolver. Acredito que o problema que a gente tem hoje na educação é o mais sério que tem e com maior urgência para ser resolvido. E além disso a gente tem competência para fazer isso e ama fazer. Então, juntando tudo isso, a gente falou assim, começar por educação é o ideal. E como foi criar a empresa? Foi divertido, foi complicado também, muito a folga acabou, né? Trabalhava de segunda a sexta no trabalho normal, trabalho tradicional, estudando à noite e quando dava, encontrando com o meu sócio, com o Leandro Butti, para fazer as coisas da empresa, começar a fazer site, estrutura, montagem de treinamento, estruturação de material de divulgação e tudo mais. Então foi um período de muita correria. Foi muita correria. Como vocês já sabiam, assim, uma empresa tem que ter parte de marketing, de finanças, ou foi criando, aí foi vendo a necessidade? Na verdade, assim, o Leandro já trabalhou em algumas multinacionais, ele é formado em administração. Eu trabalho também, além de lecionar, eu também faço consultoria de gestão de custo.
para uma consultoria lá do Tatuapé, a Costa Guerra Rocha. E essa parte do organograma da empresa, estrutura, formação de preço de venda, formação de custo e tudo mais, a gente já tinha essa experiência prévia. Além disso, recorremos a pessoas com mais experiência, com mais idade, e pedimos muita opinião. Nós temos aí 3, 4 pessoas que são nossos conselheiros, assim, são pessoas com mais de 50 anos, mais de 40 anos, que têm muita vivência nas áreas que a gente pergunta. Então, eu vou falar de contabilidade, eu falo com o Afonso, eu falo sobre o comercial com o Levi, com o meu pai também, que está na área de comercial faz 40 anos. Então tem um pouco de família anos. Também. Sim, a gente pede para... eles entram na parte de conselho. Uhum. Quando eu mostro alguma coisa e a gente escuta sem questionar. Tudo que é falado pra gente, a gente escuta sem questionar. Depois, entre nós dois, a gente decide ver o que é aplicável, o que não é, o que é a nossa... faz parte tem aplicabilidade na nossa empresa ou não. Uhum, entendi. E se vocês tivessem a oportunidade de ter um plano de negócio ou um apoio de alguma escola quanto à estruturação, você acha que seria diferente? Acredito que ter uma estruturação padrão assim é complicado. Dificilmente a gente vai conseguir. Teria que ser uma pessoa que passasse um tempo grande conosco, né? Uhum. Teria que passar... seria uma consultoria, né? Teria que passar os 6 meses com a gente, perceber exatamente o que a gente faz, saber qual que é o nosso cliente e tudo mais, para daí para frente eles conseguirem montar um plano de negócio. Porque o plano de negócio no papel, ele é lindo, né? Ele é lindo. Para montar um plano de negócio, você demora mais tempo do que para executar qualquer coisa que você poderia já estar fazendo. Então, é importante ter uma divisão na empresa de tudo, que todos os setores que você quer ter, os que são obrigatórios, os que devem ser escolhidos. Por exemplo, eu cuido mais da parte comercial e desenvolvimento de novos produtos. Uhum. O Leandro está na parte administrativa e financeira. E a partir daí, nós consultamos algumas pessoas com maior experiência sobre como aplicar dentro do nosso modelo de negócio. Uhum. Mesmo porque a nossa intenção é trabalhar com um modelo de negócio diferente do que eles já fazem hoje, do que a maior parte das coisas que existe hoje. Uhum. E como vocês identificaram os clientes? Atualmente a gente trabalha principalmente com escolas particulares. Nossa prospecção é com escolas particulares por conta do poder econômico. São clientes que podem pagar diretamente. Para fazer relacionado à prefeitura, estado, é um pouco mais complicado. Existem alguns caminhos além de mais longos, também mais tortuosos, a entender a importância, o perfil de professor da escola particular do perfil de professor da escola pública. Então, nós preferimos hoje, nós trabalhamos em relação a instituições, nós vendemos para escolas particulares, inicialmente. Uhum. Não fechamos nenhuma outra possibilidade. Em relação aos professores em geral, dos nossos treinamentos abertos para pessoa física, aí nós mandamos para todos os professores que a gente consiga alcançar. Como vocês pretendem expandir seu negócio? A parte de expansão do negócio, a gente tem o planejamento de fazer, começar por centrais. A partir de São Paulo, nós temos o Levi, o diretor comercial. Ele é o responsável por todas as transações que tem dentro da empresa hoje. Conforme for aumentando o número de clientes, aumentando o número de regiões, pensamos em ter gerentes regionais. Porque além do nosso treinamento para professores, nós estamos já desenvolvendo outros. Treinamento de oratória, treinamento de finanças para adolescentes e adultos. Aprender a cuidar do próprio dinheiro, acreditamos que é muito importante. Então a Menvitar tem como o ciclo completo a estruturação de um jovem que saiba se virar sozinho. Um cara completo, um cara que sabe cuidar das próprias contas, ele sabe falar em público, ele sabe se apresentar, ele tem a confiança necessária para agir e sabe estudar sozinho. Também estamos desenvolvendo o curso de leitura dinâmica e memorização, técnicas de estudo. Tem alguns outros que até começo do ano, janeiro, fevereiro, já vão estar prontos também para disponibilizar no mercado. Mas só para a região de São Paulo, central ou para outros? Não, Brasil inteiro. Brasil inteiro. Atualmente a gente tem contato no Brasil inteiro. Tem coisas acontecendo, possibilidades por todo o Brasil. Não fechamos de jeito nenhum a possibilidade de fazer apenas em São Paulo. A intenção, inclusive,
com o passar do tempo é que seja América do Sul, América do Norte também, Europa e assim por diante. Você precisa de alguma aprovação do MEC, alguma coisa assim? Para trabalhar? Com os treinamentos, não. Os treinamentos em programação neurolinguística, eles não recebem um diploma de certificação como um treinamento qualquer outro. Não precisa de uma... Não somos um curso de formação, de curso superior ou de ensino médio, nada disso. Então o MEC não precisa aprovar, não precisamos de nenhum tipo de aprovação. Ah, tá. Vocês passaram por alguma dificuldade até agora que vocês pensaram, não, vamos parar, não vamos mais fazer isso? Passamos por bastante dificuldade, mas parar não faz parte do plano. É a única possibilidade que não existe. Que tipo de dificuldade? Tem dificuldade para fazer prospecção de cliente. É um trabalho difícil, é muito não que você recebe, é muita... quem são vocês? Aquelas coisas assim. Além disso, você tem dificuldade na hora de mandar fazer material. Você vai fazer material, você precisa de pouca coisa. E as gráficas rodam quantidades de milheiro. A gente precisa de 100 pastas. Inicialmente precisamos de 100 pastas, depois vamos fazer 500. Então foi aumentando. Mas inicialmente o mais difícil assim é a parte operacional e tempo. Porque financeiramente a gente dependia muito dos nossos outros trabalhos. Então o horário de trabalho da empresa ficava sexta-noite, sábado, domingo, o dia inteiro falando. Todo dia nas férias, quando eu não tinha aula à noite, chegava em casa, eu na minha, ele na dele e Skype. Conversando e fazendo coisa no computador. Vocês moram onde? Próximo, moramos no mesmo bairro. No mesmo bairro. Mas mais para ganhar tempo. Para ganhar tempo, porque esse tempo de ir buscar, ir encontrar e tudo mais e tal, era muito valioso, assim. Às vezes pelo horário que chegava também, por ele trabalhar, às vezes até mais tarde no trabalho dele, ou eu também dava aula à noite, alguma coisa do tipo. Nós não tínhamos um horário assim fixo, vamos nos encontrar às 7 horas, porque os dois saem às 6 do trabalho. Não trabalhamos no regime CLT, nós trabalhamos como autônomos nos outros trabalhos e agora como empresário, né? Então o tempo era muito importante para nós, então às vezes valia mais a pena por Skype mesmo. E a parte de comunicação, vocês sempre foram ok um com o outro? Sim, nossa forma de comunicação está perfeita por enquanto. Por enquanto, pelo tamanho que nós temos assim, tá funcionando perfeitamente. Nada que acontece sem o outro saber. Nós temos os dois recebem o e-mail um do outro, então não tem, entre aspas, segredo. Nada que acontece referente à empresa. As negociações também, os dois ficam sabendo de tudo que está acontecendo o tempo todo. Fazemos reuniões semanais de apontamento de resultado da semana e dessa forma está funcionando muito bem. E agora você não tem tempo para viver, de certa forma? Não, dá tempo de viver sim, dá tempo. É uma questão de organização, no começo não tinha, no começo tinha muito mais trabalho braçal. Desenvolver uma apostila de treinamento dá um trabalho que eu não imaginava quando a gente começou. Você desenvolveu ou você pegou o modelo e... Não, nós desenvolvemos a apostila de treinamento de acordo com o que acreditávamos ser importante para o professor saber. A PNL ela é muito grande, muito vasta, o conteúdo que tem. Tem pouco tempo, é uma ciência nova, 40 anos apenas, mas é muito conteúdo, muita coisa. Então, desse muita coisa, nós precisamos reduzir o que é necessário para o professor ensinar melhor o aluno. E a partir daí, organizar esse conhecimento de uma forma mais linear. Saber, pegando o que é o primeiro passo, o segundo passo e assim por diante, para no final do treinamento ele estar com o conhecimento completo. Vocês contam com apoio ou são só vocês? Que tipo de apoio? Apoio financeiro e... Não. É só vocês? Só nós. Meu Deus do céu, começaram só vocês. Entendi. Só nós. Dividindo todos os investimentos iniciais, né? Site, cartão de visita, pasta, tudo mais. Abertura de empresa, então... Então vocês levaram muito tempo para planejar isso, né? Sim. Começamos a pensar, a ideia da empresa veio no final de novembro, começamos a trabalhar logo no começo de dezembro, e ela foi acontecer de fato no meio de março, começo de abril. Tá, entendi. E se você tivesse algum conselho para dar para alguém que tá começando agora, que tipo de conselho você daria? O conselho que eu dou é o seguinte: pega uma coisa que você sabe fazer muito bem, que você queira melhorar sempre, fazer melhor sempre, que você ame fazer e que as pessoas paguem por esse problema que você está resolvendo.
e não pode parar. Só isso. Tem que fazer até dar certo. Uma hora dá certo. Você pode... O objetivo é fazer funcionar. Tem o teu objetivo e flexibilização para chegar nele. Mas parar é uma possibilidade que deve ser excluída logo de cara. Senão, para mesmo. Acaba parando. Se alguém estiver interessado nos seus serviços, em contratar vocês, é só entrar no site, certo? Só entrar no site. É menvitah.com. Menvitah com H, M-E-N-V-I-T-A-H. E o e-mail é contato@menvitah.com. Tá bem. Muito obrigada por ter Obrigado a você. Foi muito bom. Foi um bate-papo bem legal. Tranquilo. Bem bacana. Obrigada, gente, por ter participado da nossa edição. E fica ligado ao nosso próximo programa. Obrigada. Obrigado.